Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi como uma voz, como que voz no meio de quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo para um denário, 3 medidas de cevada para um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava o seguindo, e lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, pela mortandade e por meio das feras da terra. O quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que lhes sustentavam. Clamaram em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgais, nem vingas o nosso sangue, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que lhe repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, e iam ser mortos, como igualmente eles foram. O sexto selo vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro, como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode subter-se? Só que aqui, que o Senhor venha nos abençoar com o teu ensinamento ao Espírito Santo, exortando a tua casa para perseverar nos dias das aflições que estão por vir. Eis que os tempos são abreviados. Amém. Não vai mais haver aquela fé extraordinária, mas a tua igreja se prepara como noiva adornada, Senhor, preparada e ataviada para receber o noivo. A igreja santa, imaculada, sem culpa, sem culpa, mas que o Senhor está revestindo ela de poder e autoridade para resistir àqueles que és maus. E eis aqui o povo, Senhor, que está preparado para o dia da redenção, onde essa igreja irá contemplando a tua face, Senhor, no esplendor da tua glória. A igreja
Como bem sabemos, nós fomos adotados. Nós somos estrangeiros. O Senhor nos recebeu como gentis. A palavra veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Você pode ver que lá em Israel, os judeus ainda esperam a volta do Messias. Sim ou não? Sim. Então, para Jesus, ele já veio. Mas o próprio povo dele não o reconheceu como Messias, o enviado, o Filho de Deus. Apesar dos seus olhos terem visto todos os milagres, todos os prodígios, todas as maravilhas, mas eles não creram no Filho unigênito. E por conta disso, Deus ainda tem uma promessa para o povo dele, o povo judeu, o povo que foi separado desde a fundação dos tempos. Esse povo ainda não se converteu dos seus maus caminhos. As suas escolhas vão levar a Cristo retornar para essa terra. Mas para isso que aconteça, esse retorno, haverá abertura de um livro que ele está selado por dentro e por fora. Quando João teve aquela cena, foi arrebatado em espírito ao céu, ele viu por trás dos candelabros, que significa as 7 igrejas, a perfeição da igreja, e por trás dela o Cristo, como uma figura humana, com cabelos brancos, como a neve, com vestes taladas até o tornozelo, com o cinto de ouro, com seus olhos como chama de fogo, e da sua boca saía uma espada mais afiada, e nos seus pés era reluzente como latão. Essa era a imagem do Cristo por trás dos candelabros, da igreja perfeita do Senhor. E ele se prostra e cai como morto diante daquele anjo que mostrava as maravilhas de Deus. E o próprio Jesus pede para que João escreva, para exortar a igreja para os dias que virão no futuro, para que se preparem, para não passarem pela tribulação. Essa tribulação a qual descreve aqui é o início da tribulação, onde o Senhor exaltará aqueles que foram fiéis ao Senhor, trazendo para eles essa consagração tão esperada, e nós sermos arrebatados junto com Cristo nos céus. Mas essa igreja, os judeus que ficarem, eles vão ter que passar por algumas provações para mostrar que é Deus, para mostrar que Deus cumpre com as suas promessas para com o seu povo. Então, quando vemos aqui, para que isso venha acontecer, essa abertura dos selos, haverá 3 pessoas que serão levantadas, a igreja será arrebatada, e 3 governantes vão estar aqui dominando o mundo. Para nós termos uma ideia do que eu estou falando, Daniel, capítulo 9, ele vai falar sobre as 70 semanas que precedem a vida de Cristo. Essas 70 semanas, olha, vê como é as coisas de Deus, como se encaixam. Tudo começa com a construção de Jerusalém. Quando o povo vieram da Babilônia, olha só, ele já estava planejando Deus, na sua infinita sabedoria, como ia tratar o povo de Deus. O povo retorna da Babilônia, e ali começa a reconstrução do templo de Jerusalém. São passados 483 anos, que é da ascensão, da ordem para a reconstrução do templo, até a morte de Cristo. Está lá descrito em Daniel capítulo 9. Passado esses 483
Falta-se para completar os 490 semanas que Daniel fala, faltam 7 semanas. Essas 7 semanas é caracterizada pela tribulação, a tribulação que há de vir sobre a terra. A igreja não estará mais aqui. Os remanescentes, os que creram no Filho de Deus, Jesus Cristo, aqueles que se converteram dos seus falsos caminhos, aqueles que entregaram a vida ao Senhor, aqueles que creram no Filho unigênito como seu único, suficiente Salvador. Aleluia. Esses vão receber a coroa da glória do Senhor. Aleluia. Glória. Seremos arrebatados. Aleluia. E essa igreja edificada, o povo judeu, ele passará por um período de 7 anos da tribulação. Mas a tribulação, ela vem pelo anticristo. O anticristo é um projeto de Deus para salvar o povo judeu. Nós estamos vendo esses últimos acontecimentos. Israel sendo invadido, matando seus habitantes, guerras sendo anunciadas, o Irã tentando destruir a qualquer preço Israel, a Síria, o Líbano, enviando mísseis para destruir Israel. Mas eu lhe garanto que Israel não vai ser atingido, porque é a graça de Deus. Aleluia. Glória. Deus honra aqueles que o honram, mas também ele desmerece aquele que é contra ele. Quando o Senhor levantar esse anticristo, o cenário será de guerra, de conflitos. E nós estamos vendo esses conflitos. Haverá uma guerra, terceira guerra talvez. Os aliados já estão se organizando para que não haja essa guerra, mas quando é do propósito de Deus, homem nenhum pode desfazer a vontade de Deus. Então não temas, porque o propósito de Deus é trabalhar com o povo de Israel. Esses selos, quando forem, eu vou chegar lá a cada um, mas eu estou falando aqui para que a gente entenda um pouco. Os primeiros 3 capítulos da Bíblia, aliás, os primeiros 3 capítulos de Apocalipse, ele vai trabalhar com as igrejas, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso. Ele vai trabalhar com essas igrejas e mostrar como é a perfeição da igreja que Deus espera delas. Quando lembra essas 3 cartas de exortação às igrejas, ele traz: tenho contra ti. Ele mostra as benevolências e também os defeitos da igreja. Mas essa carta de exortação para a igreja, como ela é perfeita, como o Senhor a vê como a igreja é perfeita, ela precisa ser trabalhada. Então, nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, nós vemos isso, a exortação do próprio Cristo, trabalhando para a edificação dessa igreja. O capítulo 4 e o 5 de Apocalipse, nós vamos ver Deus trabalhando a igreja do céu. E só um detalhe: quando eu falo igreja, não é a placa, não é a habitação, porque a palavra de Deus já fala: Deus não habita em lugares construídos por seres humanos. Habitar, a habitação de Deus é no seu eterno trono. Quando ele fala em igreja, ele fala de nós. Quem é a igreja que está preparada para o encontro
noivo pagava um dote para que ter a mão daquela mulher, que era para casar, ele tinha que pagar, tinha que fazer um resgate por ela. Quem fez esse resgate na própria vida pela igreja, se não Jesus Cristo? É, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando Jesus fala sobre igreja, ele fala sobre nós, humanos. Nós somos a igreja. Aleluia. Então, quando João ele escreve, ele vai falar sobre a igreja, capítulo 4, capítulo 5, ele vai falar dessa igreja no céu. Somos nós reunidos com os seres viventes, com os anciãos, com os querubins, os serafins, contemplando a face daquele que é digno de toda a honra. Glória. Você pode imaginar essa cena, como se ela perfeita. É, Deus. Que o Aleluia. próprio Jesus, a palavra de Deus diz, ele enxugará de nossos rostos toda lágrima. É, Deus. E lá não haverá sofrimento, nem angústia, nem dor, porque todas essas coisas já passaram. Esse tudo se fez novo. Aleluia. Então aguenta bem. Essa tribulação que tu está passando não é nada. Deus vai te honrar no momento certo. Ele vai tirar todo esse teu sofrimento, toda essa angústia, É, Deus. todo Aleluia. esse aperto. Deus vai te recompensar no dia em que tu encontraste com Ele lá no céu. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Por isso, essas coisas não há de se comparar com a glória de Deus. O que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Você já pensou em viver sem angústia, sem dor, sem É, Deus. Aleluia. Glória a sem Deus. essas mazelas aqui da terra? Deus está preparando o seu filho dele, Jesus. É, Deus. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 6, como nós vimos, 6, 7, 8 e 9, esses capítulos eles vão falar da ira de Deus. Mas quando se fala em ira, nós falamos em povo que é desobediente ao Senhor. É verdade. Deus é justiça, e a justiça dele virá sobre a terra. Quem é como nós, que entregamos nossa vida ao Senhor, pode ter certeza que nós estamos em paz, porque o Senhor nos recompensará. Mas ai daquele menino, meu irmão, que você prega, você às vezes até leva para a igreja, a pessoa não quer nada, não quer saber de Cristo. São essas pessoas que vão passar. É, Deus. Aleluia. Então esses selos e as trombetas e os cálices, as taças, aliás, elas serão derramadas, que mostra a indignação do Senhor com os povos pagãos, aqueles povos que não creram no Filho de Deus. Entendido isso, gente, nós vamos começar a entender. Deus está preparando um caminho. Aleluia. Essa Glória a tribulação, Deus. ele fará com que as guerras vão estar em plena atitudes, povos se degladiando, mas Deus não está alheio a isso. Ele está permitindo que isso aconteça. Aleluia. Esse homem, como eu falei, né, são 490 anos para ser cumprida a promessa de Daniel capítulo 9, que são em 70 semanas, que dá 490 anos. Nós estamos vivendo próximo a esse fim de 483 para 490 anos. Nós estamos caminhando para os 7 anos em que um governo mundial
se estabelecerá aqui na terra e vai trazer tribulação às pessoas que ficaram. São 7 anos. O profeta Daniel, ele divide esses 7 anos pela metade. 3 anos e meio vai ser por anticristo se apresentar como uma pessoa que vai trazer paz mundial. É incrível. Esse anticristo, ele será cheio de poder, fará até pedras de fogo cair do céu. Imagina aquelas pessoas que ficarem aqui, que nós já sabemos disso. O inimigo, o diabo, ele faz prodígio de maravilha para enganar até o seu eleito de Cristo. Veja assim, a igreja remanescente, antes da tribulação foi arrebatada. Ficaram os incrédulos e aqueles que duvidaram que Jesus era o único e suficiente Salvador. Então, o cenário é: haverá guerras, fome, e virá um Salvador da pátria, que é esse anticristo. Ele será reconhecido por todas as nações como uma pessoa boa. Mas por trás disso há um engano, por trás dessa bondade há um plano maligno de destruir, de perseguir o povo judeu e os que creem na palavra durante essa tribulação. Os 3 anos e meio, eu espero que você não contemple isso, meu irmão e irmã. Espero ver lá no céu. Aleluia. Quem vivenciar isso, ele se mostrará como governante, ele unificará todas as moedas do mundo numa única. Ele trará todas as religiões. O plano é o seguinte: as religiões causam brigas, separações, contendas. Então vamos unificar todas as religiões da terra em uma única. Ou seja, o sincretismo religioso, ele trará. E esse período de 3 anos e meio, ele vai vir com paz. Esse camarada que fica lá no governo, é um homem astuto, cheio de sabedoria, de política, tem habilidades políticas, sabe falar várias línguas, ele sabe poder de economia global. Então, um homem preparado. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? É um pouquinho difícil de você compreender, mas para Deus não. Eu vou tentar mostrar para você. Glória a Deus. Aleluia. Esse anticristo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, ele vai fazer falsos milagres para enganar o povo incrédulo. No capítulo 8 de Daniel, no versículo 23, ele terá habilidades intelectuais. Se você observar em Daniel, capítulo 8, versículo 23, você vai ver as habilidades desse anticristo. Daniel, capítulo 11, versículo 43, e também Apocalipse 13, vai mostrar que o anticristo tem habilidades comerciais. Em Apocalipse 6, em Apocalipse 13, ele é cheio de estratégias militares. Então ele vai ser invencível ante a outros governos. Já que ele vai dominar, ele tem um poder império e um conhecimento estratégico de guerra que vai convencer outras nações a compartilhar desse poder.
Não sou eu que digo, é Daniel e Apocalipse 13. Em Daniel capítulo 11, versículo 36, Daniel mostra que ele terá habilidades de oratória. Sabe o que é uma pessoa cheia de lábia, que convence qualquer um? É ele. Aleluia. E por fim, Apocalipse 17, versículo 11, mostra que esse anticristo, ele tem uma governabilidade imensa, que ele sabe geopolítica, e vai enganar todas as nações. Isso é o perfil do anticristo. Então, uma pessoa assim, cheia de habilidades, é fácil quem não crê no Filho unigênito acreditar nessas falácias desse homem, desse enganador. Mas nós sabemos quem é o enganador deste mundo. É Satanás. Ele engana desde o princípio, não há verdade nele. Você vê como são os planos de Deus, e Deus vai permitir que isso aconteça. Deus, aleluia. O povo judeu, nessa época em que o anticristo governar, eles vão construir o terceiro templo. Eles já estão construindo, na verdade, e já estão se preparando. Isso aí está bíblico, viu? Não vai estar aqui na Bíblia. A Bíblia já não está dizendo que vai acontecer a construção do terceiro templo. Mas, pelo que nós conhecemos, lá em Israel, já se tem as vestes, já se tem o cronograma, como é que vai ser feito. Vai voltar o sacrifício. E quando esse anticristo governar, que a partir do terceiro ano, há 7 anos, é o período da tribulação, no terceiro ano e meio, ele quebrará o pacto. Ele veio para enganar. E ele vai cumprir com o seu propósito para destruir, para perseguir, para matar o povo judeu e todos aqueles que creem no Filho unigênito. E para isso ele blasfemará contra o Filho de Deus. Ele sentará no trono, que foi escolhido pelos judeus para que o Messias viesse. E lá naquele templo ele colocará uma imagem dele. E todos aqueles que não seguirem, não adorarem o anticristo, eles serão mortos. Você vê o cenário como é. E aí quando o governo do anticristo ele começar, aí sim os selos serão abertos. É o governo. 3 anos e meio haverá guerras, catástrofes, pragas, doenças, fome, a morte. Quando se abre o primeiro selo, nós vemos a figura de um cavalo branco, e o seu cavaleiro está em punho um arco, mas esse arco não tem flecha. Mas disse que foi dado a coroa, e ele saiu a pelejar e para vencer. Como é que um arqueiro do cavalo vence guerra sem flecha? Alguns estudiosos dizem que esse arco significa que aquele que sai para caçar. Como não tem flecha, a gente entende que vai haver mísseis, tanques, aviões explosivos, que a Bíblia fala que ele sai a pelejar e vence. Se tem arma, mas não tem flecha, e ele sai para pelejar, sai para a luta, e foi lhe dado uma coroa
anticristo. Ele não vai vencer apenas com a palavra, pelos seus intelectos. Ele vai vencer porque é um guerreiro, um homem preparado para a vitória. No segundo selo, quando é aberto, nós temos a imagem de um cavalo vermelho. E foi-lhe dado ao seu cavaleiro que tirasse a paz da terra e que matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma espada grande. As consequências dessa guerra é esse cavaleiro vermelho, um cavalo vermelho. Ele sairá para a guerra. E guerra, ela traz consequências financeiras, ela traz fome, ela traz escassez. Você vê a história das guerras. Ela suga todos os seus recursos para serem investidos numa guerra. Mas a Bíblia diz que uns matarão os outros por causa da fome, por causa da escassez. Aí o cavaleiro, outro cavaleiro, que é o cavaleiro com um cavalo preto, e ele tem uma balança nas mãos, que é para pesar a comida que essas pessoas que viverem lá na tribulação terão direito. É pesado, que é trigo. Então vai ser um denário. Um denário é um dia de trabalho que aqueles homens exerciam para ganhar seu sustento. E ele equivalia a um dia de trabalho, um denário. Nesse denário, as pessoas vão comer apenas para não morrer. Um dia de trabalho só vai ter direito a comer umas migalhas de pão. Então, Deus permitiu que esse cavaleiro saísse com essa balança para trazer